Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Cálculo 1 Fácil do professor Luiz Maggi, primeira parte do curso Limites. Neste curso nós vamos trabalhar 8 aulas que envolvem limites simples, equivalentes, laterais, ou seja, praticamente o conteúdo que é cobrado até a construção de gráficos com suas assíntotas horizontais e verticais. Na primeira aula, nós vamos trabalhar com limites simples de funções contínuas, os casos mais simples. A ideia de limite que é trabalhada nesse curso é a noção intuitiva de limite, ou seja, a ideia de aproximação, no qual o valor de uma determinada função, o y, se aproxima quando x, sua variável independente, também se aproxima de um determinado valor. Observe esse gráfico, uma reta com uma bolinha vazia ali que liga x igual a 2 a y igual a 4. Na verdade, a bolinha vazia representa que para x igual a 2 nós não temos y correspondente. Porém, o que interessa para nós não é x igual a 2, mas sim x próximo de 2. Ou seja, quando x se aproxima de 2 pelos lados direito e esquerdo da reta horizontal. Se você observar, quando x se aproxima de 2, o y também se aproxima de 4. Essa ideia de aproximação é que nos leva à noção de limite, onde nós podemos afirmar neste gráfico que quando x tende a 2, o limite dessa função é 4. Em funções contínuas, dentro de seu limite, o valor da função é o próprio valor do limite da função naquele ponto. Observe este exemplo. Considere esta função uma função linear, uma reta. Esta função tem por equação y igual a f de x igual a 2x mais 3. Se x for igual a 1, o y vai ser igual a 5. Perceba que eu me refiro a x igual a 1. Porém, nessa mesma função, se o x se aproxima de 1, ou seja, se o x tende a 1, o y também tende a 5. Ou seja, o valor limite da função, 2x mais 3, quando x tende a 1, também é 5. Um outro exemplo. Considere agora uma parábola, uma função quadrática ou uma função polinomial de grau 2. Neste caso, uma função f de x igual a x² menos 2x menos 3. Nesta função, se x for igual a 2, o y é igual a menos 3. f de 2, 2² 4, 4 menos 4, 0, menos 3, menos 3. Agora observe no gráfico, se x se aproxima de 2, não é que x é igual, ele se aproxima por valores maiores que 2 ou menores que 2. O y também vai se aproximar de menos 3. Aí nós dizemos que o limite dessa função, quando x tende a 2, é igual a menos 3. Mais um exemplo. Agora uma função racional. Função f de x igual a x mais 1 sobre x menos 2. No caso desta função, se x é igual a 1, o y vai ser igual a menos 2. O f de 1, 1 mais 1, 2, 1 menos 2 menos 1, igual a menos 2. E neste caso, se o x se aproxima de 1, o y também se aproxima de menos 2. O limite dessa função também é, em x tendendo a 1, também é menos 2. Em geral, caso o limite seja calculado em um valor dentro do domínio da função, e aí é importante prestar atenção ao domínio da função, o valor do limite é o próprio valor da função contínua. Por exemplo, uma reta, 5x menos 2. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. O valor limite dessa função, quando x tende a 1, por exemplo, é o f de 1. 5 vezes 1 menos 2, 3. Uma parábola, x² mais x menos 2. O domínio dela também é o conjunto dos números reais. O limite dessa função, quando x tende a 2, por exemplo, é o f de 2. 2² mais 2 menos 2, que é 4. Uma função racional, e aqui entra um detalhe. O domínio dessa função
exclui o número 2, pois nós não temos divisão por zero. Nesse caso, é necessário cuidado. Se o limite é calculado em 3, por exemplo, quando x tende a 3, e 3 é um número que pertence ao domínio da função, o valor do limite é o valor da própria função, que no caso é 7. Considere mais alguns exemplos. Observe uma função que envolve uma raiz quadrada. Nós sabemos que raízes quadradas de números negativos não pertencem ao conjunto dos números reais. Portanto, o domínio dessa função é x maior ou igual a 4. Neste caso, se o limite desta função for calculado dentro deste domínio, por exemplo, x tendendo a 5, o valor deste limite é o valor da própria função. Imagine uma outra função, uma razão entre uma função linear e uma raiz quadrada. Nesse caso, nós não temos divisão por zero. Então, o domínio dessa função é x menor que menos 1 ou x maior que 1. Se o limite dessa função é calculado dentro desse domínio, no caso x tendendo a 2, o valor do limite dessa função quando x tende a 2 é o próprio valor da função, que no caso é 7 sobre a raiz de 3. Em uma função trigonométrica, tangente de x. X não pode ser π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, ou seja, π sobre 2 mais k vezes π, pois as tangentes desses valores não existem. Porém, se o limite for calculado em um x pertencente ao domínio desta função, o valor do limite é o valor da própria função. No caso, se x tende a π sobre 3, o limite da tangente de x, quando x tende a π sobre 3, é a própria tangente de π sobre 3, que é a raiz de 3. É preciso deixar bem clara a diferença entre x igual a e x tende a. Até mesmo a notação é diferente. X igual a é representado por dois traços paralelos, sinalzinho de igual. E x tende a é representado por uma seta. Observe os exemplos a seguir. f de x é uma função definida em partes. x menos 3 se x for diferente de 4 e 5 se x for igual a 4. O limite dessa função quando x tende a 4, e observe que x tende a 4 não é x igual a 4, é x próximo de 4. É o limite de x menos 3, que é o valor da própria função, 4 menos 3, 1. Um outro exemplo. f de x também definido em partes, x² menos x mais 1, se x diferente de 2, 6 se x for igual a 2. O valor limite desta função quando x tende a 2 é o limite de x² menos x mais 1, pois se x tende a 2, ele não é igual a 2, ele é próximo de 2, e o seu valor limite é o valor da própria função, 2² menos 2 mais 1, que é igual a 3. Um último exemplo, f de x igual a 3x menos 1, se x for diferente de menos 1, menos 3 se x for igual a 1. O valor limite dessa função quando x tende a menos 1 é o limite de 3x menos 1. Por ser uma função contínua linear, 3 vezes menos 1 é igual a menos 4, que é o valor limite dessa função. Bons estudos! Lembre-se, o curso é composto de 8 aulas. Essa foi a primeira aula de um total de 8. Se você gostou, curta a página e ajude a divulgar o trabalho.